Boa noite, tudo bem? Estamos começando mais uma live. Hoje o tema da nossa live é controle integrado de pragas. A nossa convidada de hoje é a Débora Rocha. Eu vou deixar que ela se apresente, né? Para quem não me conhece, eu sou Karina Barbosa, sou médica veterinária, né? Especialista em segurança de alimentos, com MBA em segurança de alimentos, tenho aí 12 anos de experiência em indústria de alimentos, já trabalhei também no varejo com segurança dos alimentos, com auditoria, experiência com implementação de sistema de gestão da segurança dos alimentos, né, implementação de normas GFSI. E aí eu tô aqui para falar um pouquinho juntamente com a Débora, obviamente ela que é a grande interlocutora, a grande especialista, e vai falar para a gente sobre o controle integrado de pragas. E aí eu gostaria de convidar vocês, caso vocês achem o tema importante, o tema relevante, para vocês irem no aviãozinho que está aqui embaixo e irem mandando para quem vocês conhecem, né? O aviãozinho para as pessoas entrarem na live. É um tema que é de extrema importância, é um tema que faz toda a diferença dentro da indústria de alimentos, né? É um tema que faz com que as indústrias possam até fechar as portas, né? É um tema que pode fazer com que a imagem de uma companhia fique arranhada pro resto da vida. Então, eu convido vocês a convidarem mais pessoas para estarem conosco nessa live. Caso vocês considerem que o tema seja relevante, se vocês tiverem dúvidas, vocês fiquem à vontade para colocar aí nos comentários as dúvidas, que aí na medida que elas forem aparecendo, ou mesmo no final, a gente deixa um espacinho aqui para tirar as dúvidas de vocês, né? E aí eu vou convidar a nossa amiga Débora para ir entrando aqui, para já ir falando com a gente aí, para já ir se apresentando. Eu prefiro que ela fale, para que eu não venha pecar, porque a Débora é uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, acho que há mais de 10 anos que nós nos conhecemos, né? Ela é uma pessoa muito importante assim na minha carreira. Nós já passamos muitas noites aí procurando pragas, né, dentro de lojas do varejo, né? Tem uma relação bem, tanto profissional quanto pessoal, com a Débora muito boa, muito legal. Agradeço por ela ter aceito o meu convite. Aí já vou convidando ela aqui para entrar. Enquanto isso, vão mandando aqui aviãozinho, vão colocando coraçãozinho. E agradeço vocês aí pela audiência desde já. Vamos aguardar a Débora aceitar aí para ela entrar com a gente. Débora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tereza. É um prazer ter você com a gente, viu? Oi, André. Tudo bem? Que saudade de você. Agrício, Luiz, só gente querida aqui. Bruno, um monte de gente boa, gente querida que tá aqui com a gente. Débora, vou te chamar de novo, tá? Olá, querida. Agora, Tudo bem? deixa eu melhorar o filtro, né? Porque tu Ah, sabe que filtro tem é que. vida. Peraí, vamos ver se tem. Oh, não, esse tá muito. Filtro Não. é vida. Meu Deus. Pode ficar um pouquinho de glitter? Tá perfeita. Você e o glitter combinam. Tá dando para escutar direito? Tá ótimo o som. Vocês estão me ouvindo? Você Joia. tá me ouvindo bem também? Perfeito, perfeito. Eu nem quis colocar fone hoje, que eu não quis nenhuma interferência externa.
Débora, eu já queria te agradecer de antemão por ter aceito o convite, porque eu sei que você é empresária, você é professora, você é instrutora, você é responsável técnica, você é esposa, você é mãe, você é coach, você é várias coisas. E ainda tirou esse tempo para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada. Né? Mas eu já falei tudo isso, mas eu deixei para realmente você fazer a sua apresentação aqui. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí do seu currículo para a gente poder entrar no tema. Tá. Não tá muito espalhafatoso, não, esse filtro, não, né? Tá bom mesmo. Ah, não, tá ótimo. Tá Vai bom. ficar salvo no Ó, IGTV a live e você vai estar perfeita. é sério, então vou deixar, tá bom? Pode deixar. Pessoal, boa noite. Karina, fiquei muito honrada com esse convite para essa live. Eu estava acompanhando várias lives, né? E assim, eu acho que esse assunto é um assunto que nunca acaba, né? Nunca satura, porque é uma coisa que a gente vivencia todo dia. E assim, a minha paixão, eu vou começar me apresentando, né? A minha paixão por controle de pragas começou, na verdade, eu sempre digo assim, como um acidente na biologia, não é assim que eu entrei na faculdade de biologia para poder trabalhar com controle de pragas, certo? Eu era instrutora de informática, eu fui instrutora de informática há 7 anos, e aí nunca gostei da área de informática. Oi, Tereza! Mas quando eu me formei, eu tive que abandonar, na verdade, eu tive que abandonar a área de informática para poder me formar, né? Porque eu já tinha trancado tanto e tal. E aí eu tive que escolher, no fim, se ou eu finalizava a biologia ou eu continuava com a minha profissão como instrutora de informática, instrutora até de robótica, né? Botar o robozinho para frente e para trás, era assim. Há 20, exato, há 22 anos atrás, né? Então, assim, Aí, quando eu me formei, eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar na área de controle de pragas. Aí eu disse, não, se é a área da biologia que eu vou amarrar, que eu vou conseguir, então eu vou alcançar ela com unhas e dentes, vou fazer o meu melhor. Então foi daí que começou, né? Hoje, assim, vão fazer 20 anos que eu me formei, que eu estou na área, e hoje a Factor tem 10 anos. Eu trabalhei como responsável técnica de 2 outras empresas de controle de pragas, trabalhei na indústria de alimentos, que era um cliente de uma dessas empresas de controle de pragas que me convidou para assumir a área de qualidade. E aí foi quando, assim, eu tive a bênção, né, de ter tido a oportunidade de abrir a Factor há 10 anos atrás. Então, quando eu abri a Factor, eu consegui juntar tudo o que eu aprendi de bom, por onde eu passei, e aprendi a dizer não, não quero que a minha empresa pratique o que eu tinha aprendido de ruim. Então, isso é o que eu tento diariamente, né? Trabalhar dessa forma para mostrar para o cliente, trabalhar. Na verdade, eu sempre digo que a nossa área é uma área de educação, é uma educação ambiental, é uma educação sanitária, né? É uma educação para você enxergar o controle de pragas de uma forma diferente. Então, acho que com esse jeito, com essa metodologia, as coisas foram acontecendo. Então, além da Facto, aí depois eu assumi a presidência da ASPEC, que é a Associação Pernambucana, né, dos Controladores de Pragas. E também, no ano passado, eu entrei como conselheira suplente do CRB. Eu fiquei muito honrada. É muito legal, assim, para a gente que é profissional e a gente que trabalha, a gente que se dedica a trabalhar numa área, você ter... Para mim, isso tudo é um reconhecimento, sabe? Em relação a tudo isso que acontece. Então, hoje, eu sou a diretora da empresa, a proprietária da empresa, e sou a responsável técnica da empresa também, né? Então, assim, o trabalho é full time. Se os meninos estiverem na rua de domingo a domingo,
a diretora vai estar descansando no domingo, mas a responsável técnica, enquanto estiver sendo executado o serviço na área de controle de pragas, quem responde por todo aquele resultado sou eu. Então, isso é uma forma que eu tenho de enxergar até a própria responsabilidade técnica dessa área. Então, tá aqui, Débora, mãe de 2 meninos, um que vai fazer 14 anos e o outro que tem 1 ano e 5 meses. Casada, vou fazer bodas de prata ano que vem, 25 anos de casada. E trabalho na Factor Saúde Ambiental. Pronto, me apresentei. Ufa, cansei. Olhe, por favor, bote um stop aí, você sabe, né? Você me conhece. Meu vocabulário é enorme, o Aurélio perde. Olha, Débora, eu vejo que eu conheço, como eu já falei aqui no início, eu conheço a sua metodologia de trabalho, eu conheci você tanto como responsável técnica de outras empresas, como conheço você como responsável técnica da Factor. Tive o prazer de trabalhar com você nesses 2 momentos, né? E assim, hoje eu como coordenadora de qualidade de indústria de alimentos, eu adquiri algumas coisas que eu aprendi com você, peguei algumas coisas que eu aprendi com você, que o pessoal fica meio assim, né? Quando eu começo a falar, né? Aí, por exemplo, entrou uma reclamação e aí, tipo, tem um caruncho. Aí, olha assim, eu falo, não, mas não tem como, porque esse caruncho tem um aparelho bucal, picador, sugador, não é característico do caruncho da farinha. Isso aqui é o caruncho do feijão. Ou foi na casa do consumidor, ou foi na gôndola do supermercado. Não tem como ter sido na fábrica. Aí o cara da controladora de pragas olha para mim e faz, mas como é que você sabe disso, meu filho? É porque lá no passado eu tive alguém que me ensinou. Então, pessoas como você fazem a diferença, porque não é o simples porque sim. Então, eu acho que essa relação entre a responsabilidade técnica da controladora de pragas e a responsabilidade técnica ou a gestão da qualidade das indústrias ou do varejo de alimentos faz toda a diferença. Não é simplesmente contratar a empresa e, ó, mata minhas pragas aí que eu te pago daqui. Né? Eu acho que a grande diferença está aí, a grande sacada é essa, né? É controle integrado de pragas, né? Eu acho que essa é a dificuldade que muitas pessoas têm, né? Principalmente os empresários têm de entender, né? Ah, não, menina, contrata aí o mais barato, pega 3 cotações aí, a mais em conta você contrata. O meu prazer é chegar e encontrar um monte de barata morta depois do veneninho aí, tá tudo certo, né? Isso acontece muito, né? E principalmente, Karina, quando a gente pega um cliente inicial, porque ele já vem mal acostumado, na verdade, com o trabalho de outra empresa, ou ele já vem mesmo com ele vem, na verdade, com aquela cultura de que controle de pragas é nada mais, nada menos do que matar rato e barata, né? E assim, quando a gente conhece ao pé da letra, a gente sabe que isso aí, a morte do inseto, do animal, isso é uma consequência de um conjunto de fatores que é justamente isso que a gente tem que mostrar ao cliente. Então, assim, eu já tive nessa minha caminhada grandes profissionais da área de segurança dos alimentos que, por mesmo ocupando cargos altíssimos, eles não tinham essa visão do CIP. Por mais que entendessem de legislação, tem muita gente que entende sim de temperatura, rotulagem, validade, mas de CIP, quem entra, até um responsável técnico, que a gente já sabe, né? A gente entende, quando a gente está falando a mesma linguagem, é muito fácil de você interpretar. Mas quando a pessoa vem, um exemplo, um responsável técnico, ele liga para mim e diz assim, olha, eu quero um reforço de mosca porque a produção está cheia de mosca. Então, assim, você já sabe que precisa plantar aquela semente daquela educação. Educação sanitária, educação ambiental,
Porque nem todo mundo tem noção de que está cheio de mosca, porque... Ó, tem alguém dizendo aí que travou. Tá travado ou não? Tá tranquilo, tá? Não. Nem todo mundo tem aquela noção que tá cheio de mosca, por quê? Porque se eu tenho uma mosca ali, é porque ela está sendo atraída. Então, qual motivo ela está sendo atraída? O que está favorecendo essa atratividade e esse acesso, né? Então, são aqueles pontos de atratividade, de acesso, de disponibilidade de alimentos, que aí a gente tem que ter essa visão clínica, porque isso aí é o mais caro, na verdade, do controle de pragas. É você conseguir capacitar uma equipe de forma que ela consiga responder o porquê. Por que eu estou com um problema de mosca? Por que eu estou com um problema de rato? Por que eu estou com um problema de barata? Então, o conceito do CIP, resumindo de uma forma bem assim, bem lúdica, é responder esse porquê. Se você responder, não, porque eu estou com problema de mosca, porque a dedetizadora não fez a pulverização ontem. Não, você está com problema de mosca, por quê? Porque o seu lixo está exposto, o seu lixo não está com o contentor adequado, porque o seu lixo não é bem higienizado, porque a porta está aberta, porque o seu pessoal não faz a higienização do ambiente com produtos de uso profissionais. É aquele restinho daquele sabão em pó que rasga e que a gente vai reaproveitar. Por que não se usa um quaternário de amônia para sanitizar? Porque o quaternário de amônia quebra aquela molécula de atratividade para a mosca, é perfeito. Então, assim, existe essas interpretações e eu vou dizer a você, não é fácil a gente conseguir plantar isso. Não é uma coisa fácil, nem é uma coisa simples, né? Mas quando o cliente ele consegue captar a mensagem, o resultado do controle de pragas ele não tem outro caminho que não seja a satisfação, né? A gente consegue, para você ter ideia, a gente conhece tão ao pé da letra o cliente que eu tenho uma indústria e que essa indústria já faz com a gente há 9 anos. A Factor tem 10 anos, ele é cliente nosso há 9 anos. Não é uma indústria pequena, é uma indústria super crítica. Por quê? Porque ela funciona 24 horas e a gente mantém ela há 9 anos com gel. Então, quer dizer, eu acho que em 9 anos a gente fez o quê? Umas 3, 4 pulverizações nesse local. Tipo assim, ó, vai ter uma parada, porque vai ter uma manutenção grande de máquina, vai ser amanhã, a gente aproveita hoje e amanhã o povo entra. Beleza? Beleza, pronto. Mas em 9 anos, 4 tratamentos com líquido. E essa indústria, ela tem uma caixa de esgoto que... Se a tela moeda da caixa de esgoto foi embora, né, por conta do volume de água, é de aço, tá? Mas só que acontece os problemas lá que ela vai embora. Então, quando essa caixa de esgoto tá com a tela aberta, a gente tem ocorrência de roedor. Quando a tela tá fechada, é praxe. Então, quando a gente vê nos relatórios que tem ocorrência de roedor, tem um consumo maior de isca, a gente vai direto naquela caixa de esgoto, levanta a tampa, a tela está aberta. Coloca a tampa, coloca a tela, resolve o problema da fábrica. Então, assim, não é aquele 10 quilos de raticida que a gente vai precisar utilizar. É só uma medida ambiental que foi informado, que foi identificado e que há essa corresponsabilidade aí de se manter totalmente fechado e vedado. Então, é justamente essa integração, né? A controladora de pragas precisa se interessar em não só colocar veneno, né? Colocar praguicida, e o contratante precisa também se interessar em manter esse contato estreito, né? Com a empresa controladora de pragas, né? Eu acho que muitas vezes o insucesso dessa parceria vem justamente do fato de não existir uma parceria, né? De não existir uma reunião gerencial, de não existir como é que eu posso dizer? Uma verificação do relatório gerencial.
Às vezes vocês mandam o relatório gerencial, a empresa controladora de pragas manda o relatório gerencial, tá lá na caixa de e-mail da pessoa, da gestão da planta, e eles nem abrem, né, os relatórios gerenciais de vocês, né? É Perfeito. conhecer a sazonalidade, né, do local, seja da indústria, do serviço de alimentação, né? Aqui eu sei que os meses tal são meses de maior incidência de mosca, os meses tal são meses de maior incidência de baratas, de roedores. E outro problema que eu já enfrentei por trabalhar em multinacional, querer tratar empresas em cidades, estados diferentes da mesma maneira, né? O corporativo querer que todo mundo em estados diferentes querer tratar Nordeste e Sudeste igual. Lembra do estresse que a gente já passou por conta disso, né? E então, é entender a sazonalidade, né? Entender cada região. Então, eu acho que isso também é muito importante, né? Por isso que a gente precisa estar muito junto, né? Para entender essas particularidades de cada região, né? E estar muito junto nisso tudo. Karina, eu sempre exemplifico, assim, se nós duas formos em um médico, o mesmo médico, com dores diferentes, e a gente sai com a mesma receita, com a mesma dosagem, o mesmo horário, quer dizer, eu estou com a dor na cabeça, você está com a dor no pé, e a gente sai com a mesma receita, a gente não vai. Eu, particularmente, eu não iria acreditar naquela, né, o diagnóstico, ele tem que ser individual, ele tem que ser particular, tem que se conhecer, não é só aquela parte física, é como se fosse assim, eu tenho que conhecer o emocional da fábrica, o emocional da indústria, às vezes até relações mesmo interpessoais. Tudo isso, por incrível que pareça, Karina, está envolvido com o controle de pragas na fábrica. Então, se eu não tenho uma equipe engajada lá dentro da fábrica que vá fazer uma higienização adequada em um lixeiro, em um equipamento, uma limpeza CIP legal, com aquele tempo correto, com a duração, temperatura correta, tudo isso vai interferir no meu resultado. Por quê? Porque no seu papel vai estar executado. No seu papel, o lixeiro vai estar higienizado. No seu papel, a limpeza CIP foi realizada. Mas, ao pé da letra, não atende ao que a gente quer, que é o quê? Quebrar a atratividade de moléculas orgânicas para as pragas, e realizar realmente aquela limpeza para que não fique aquele restinho de alimento para a praga. Então, o controle integrado de pragas, ele é muito mais do que uma bomba de produto, do que 1 litro de inseticida e um cara com uma máscara para jogar veneno no estabelecimento. Quem está pensando dessa forma está perdendo realmente mercado, né? Por quê? Porque eu digo assim, eu comparo há 20 anos atrás, quando eu comecei, e hoje, né? O cliente, ele está muito mais ligado. Aí a gente está plantando, aí você vê aí quantas empresas de controle de pragas, quantos responsáveis técnicos, quantos consultores não estão falando na área de controle integrado de pragas, o correto, o que tem que ser dito. Hoje em dia é raro, ainda encontra, eu não estou dizendo que não encontra, tá? Mas hoje em dia ainda tem empresas ou pessoas que praticam da forma antiquada, né? Pessoas que querem receber da forma antiquada, mas eu acho que essa parte de mídia, essa parte de marketing, esse papo que a gente está tendo aí, que é multiplicado no Brasil todo, né? Que eu tento acompanhar boa parte das lives que falam sobre esse assunto, e eu vejo assim que a semente ela está sendo plantada. E o cliente, através disso, quer dizer, quantas pessoas que estão assistindo essa live da gente nunca ouviram falar de controle de pragas dessa forma? Sim. Né? Pensam que é o quê? Que olha, eu contratei você para matar rato e barata, e não para dizer que a minha loja está suja, porque eu já escutei isso. Sim. Né? E assim, hoje a gente sabe
que a legislação ela está sendo melhor interpretada, porque ela está escrita há muito tempo. Só que o nível de interpretação vai depender muito do nível de conhecimento que as pessoas têm em relação àquele assunto. Então, controle de pragas, para muita gente, era só isso, era o produto, a bomba e o técnico lá, e eu dizendo o que é que você vai utilizar, como é que você vai fazer o serviço dentro da minha casa, da minha fábrica, da minha padaria, do meu restaurante. E é isso que você falou logo no início. Se eu sair com uma receita fixa, vai dar errado. Por quê? Porque cada estabelecimento, cada comércio, cada residência tem a sua particularidade. Exato. Se eu pego uma rede de loja de 10 supermercados, um exemplo, eu tenho que ter 10 metodologias diferentes. Porque se eu tiver uma única metodologia, vai dar errado. Por quê? Porque eu vou ter loja que vai ser perto de canal e que a praga mais crítica que vai ser roedor. Eu vou ter loja que vai ser ao redor de feira. Então, o que tem muito em feira? Então, eu tenho muita mosca, eu tenho muito catita, por conta daqueles caixotes que ficam armazenados ao lado da loja. Eu vou ter uma loja em cima de uma serra que não tem nada assim, temperatura bem tranquila. Então, quer dizer, a incidência vai ser bem menor de mosca, porque assim, a temperatura vai interferir diretamente na reprodução dos insetos. Então, cada um vai ser a sua particularidade. Então, esse é um dos maiores erros de contrato. É a pessoa vir com o escopo pronto. Às vezes, a pessoa ela vem até com o produto que eu tenho que usar. E aí? Né? Então, assim, a gente tem que ter muito conhecimento de causa para poder convencer a executar e provar ao cliente que o que a gente estava falando é realmente isso. Que o controle integrado de pragas é muito diferente do que ele praticava. E é muito difícil, quando a gente pega um cliente à moda antiga, que a gente consegue converter ele, fazer um upgrade nele, e ele enxergar o controle de pragas dessa forma, que é realmente como tem que ser, é muito difícil ele voltar. Ele pode até querer pagar mais barato, porque preço para a maioria é muita coisa, é tudo, né? Mas nem sempre ele consegue se habituar novamente àquela metodologia antiga, porque ele sempre fica comparando, né? Dizendo, poxa, você está pulverizando com o meu pessoal circulando, a outra empresa não pode, você não pode fazer isso. Então, esse tipo de questionamento já começa a aparecer. Sim. Poxa, isso aqui você não poderia resolver com o gel? Não, por que você tem que pulverizar? Por que tem que desmontar tudo? Né? Então, assim, essas coisas... Cadê o relatório? O relatório fotográfico, você não faz relatório fotográfico? E se você for olhar, na legislação, pede tudo isso. E não são legislações novas, existem legislações novas. Existe uma da Adagro aqui que foi de 2019, né? Bem atual, falando sobre empresa de controle de pragas no geral. Mas existem legislações de quando? Imagina, a 275 é de quanto? Né? Que fala sobre controle integrado de pragas. Sim. A 326, a 216, a nossa que é a RDC 52. Então, a coisa não é um assunto atual, mas a forma como está sendo interpretada está muito evoluída, né? Isso é muito bom. E assim, e também tem a questão ambiental, né, Débora? Não é simplesmente sair jogando veneno para tudo quanto é lado, né? Tem a questão ambiental, Sim. que é muito forte, né? E você vem falando, você está falando desde o começo, não se pode mais fazer as mesmas coisas que se faziam há 20 anos atrás, né? As coisas evoluíram muito, né? A tecnologia evoluiu, né? Os produtos estão mais modernos, né? Existem produtos Sim. hoje biodegradáveis, né? Existem produtos que têm uma agressão muito menor para o meio ambiente, né? E como você bem falou, hoje, com barreiras físicas adequadas, a gente consegue praticamente zerar a utilização de veneno, né? Que é o ideal, porque tem a segurança das pessoas, né? A gente tem que pensar muito na segurança das pessoas.
Karina, eu desconheço qualquer legislação que a utilização do inseticida ou do raticida vem na frente da medida ambiental. Toda legislação que você pega na área de segurança dos alimentos ou geral em relação ao controle integrado de pragas, ele fala que a utilização de produtos químicos ela deve ser após a adoção das medidas ambientais onde não houve resultado. Isso. Porque também a gente não consegue vedar, 100%, dependendo do estabelecimento, né? Nem todos eles são preparados ao pé da letra para o controle integrado de pragas, eles são adaptados, né? É um puxadinho aqui, aí um puxadinho ali. Então, assim, um exemplo, uma loja de supermercado que tem 23 balcões de congelados e resfriados, e nenhum desse balcão tem um suspiro legal. Todo balcão tem uma boca de 20 centímetros aberto para um cano de 50 descer. E ali a gente classifica isso como uma caixa de esgoto aberta no salão de loja. E imagine 23 caixas de esgoto abertas dentro de um supermercado. A festa que não é, né? De roedor, de barata de esgoto, de escorpião. Então, assim, em relação a toda essa medida ambiental, ela é fundamental, fundamental. Não existe controle integrado de pragas sem o manejo ambiental. Sim, sim. Não existe. Se eu estiver praticando só a parte química, eu não estou praticando o CIP, certo? É porque é integrado, né? Tem que ter uma Exatamente. integração. Eu acredito que se não houver um relacionamento, se a empresa controladora de pragas, ela for no meu local de trabalho, ela terminar as atividades dela e ela não me procurar, gera um estresse. Gera um estresse. Exato. É estranho. Vai um dia, vai 2 dias e não me procura, o que está acontecendo? Tem que me procurar. 2, 3 dias sem me procurar, sem colocar um defeito em nada, não pode. Não tem como. A gente tem que manter um relacionamento, né? Tem que ter uma reunião pelo menos uma vez por mês. Eu preciso receber um relatório, Teve captura? Não teve. Não teve porque as armadilhas... A gente está tendo um controle efetivo ou as armadilhas estão mal alocadas? Ou porque ele bypassou a armadilha e ele entrou? Não teve a captura, mas teve a ocorrência. Então, eu acho que eu acredito que é bem importante esse relacionamento, né? Débora? É fundamental. Fundamental para um resultado satisfatório. Quais são os requisitos para eu como consultor, eu como coordenador de uma qualidade de segurança de alimentos de uma empresa? Quais são os requisitos que eu posso dizer assim, eu estou contratando uma empresa de controle de pragas hoje, e eu dizer assim, não, hoje eu estou contratando uma boa empresa controladora de pragas. Quais são os principais requisitos que eu tenho que olhar nessa empresa de controle de pragas para dizer assim, eu estou contratando uma boa empresa? Tá. Karina, primeiramente é documentação, né? Aqui no estado de Pernambuco, nós somos um dos poucos estados onde a gente tem 3 licenças obrigatórias, não são opcionais. É a licença sanitária, que hoje é municipalizada, né? Há alguns anos atrás era da Pervis, depois foi municipalizada. Então, exemplo, a minha licença sanitária de Recife, ela me dá livre poder para executar o controle de pragas em qualquer município do estado de Pernambuco, porque ela foi municipalizada, essa atividade de controle de pragas. A Dagro, que é obrigatório, tá? Eu estou até aqui com uma portaria. Que é do estado de Pernambuco, que é da... estado de Pernambuco. A Dagro e meio ambiente. Se a empresa for sediada em Recife, é a Secretaria de Meio Ambiente. Se a empresa for qualquer outro local, qualquer outro município, é o CPRH. Mas essas 3 licenças são obrigatórias para que uma empresa ou qualquer pessoa contrate um prestador de serviço nessa área de controle de vetores e pragas urbanas, certo? Isso aí é fundamental. Depois, é importante que haja uma avaliação, uma reunião para avaliação
qual é o escopo que essa empresa tem para você. Porque, assim, a empresa ela pode ter todas aquelas licenças, mas ela pode não ser habituada a trabalhar na área de alimentos, né? O rapaz o técnico em controle de pragas que vai executar o serviço dentro de uma fábrica de alimentos, já que a gente está falando da área de segurança dos alimentos, ele tem que entender, ele tem que conhecer o básico de boas práticas, de comportamento dentro de uma fábrica, porque senão o rapaz vai estar transitando na sua fábrica e cuspindo no chão, um exemplo. O rapaz vai estar entrando na fábrica e não vai estar utilizando os EPIs obrigatórios para ele, porque é um somatório, né? E os obrigatórios para a fábrica. Senão ele vai começar a fazer o serviço de trás para frente. Ele faz primeiro toda aquela área externa, faz a desratização e entra num setor produtivo. Imagina, um setor de laticínio que está produzindo um iogurte e o cara vai fazer a parte interna depois de fazer toda a parte de desratização. Quer dizer, depois de entrar em contato com raticida, com poeira, com pelo de rato e depois, no fim, é que ele vai ter acesso para executar esse serviço. Né? Então, quer dizer, ele está levando para ali para dentro contaminantes para aquela produção, porque essa produção não para. Então, esse tipo de particularidade só uma pessoa que tem a noção básica na área de segurança dos alimentos, não é porque a gente não é manipulador de alimento que a gente não tem que entender. Eu não sou manipuladora de alimento, mas quando eu chego numa fábrica, eu sei que eu não posso estar. Tem fábrica que eu tiro a maquiagem para poder entrar, né? Então, quanto mais adornos. E se eu não entender disso? Né? Eu já tive solicitações de fábrica de eu chegar para um técnico e dizer, olha, informe, por favor, o seu técnico que ele deixe de usar o perfume que ele está utilizando, porque ele vai entrar aqui no setor produtivo. Né? Então, assim, essas coisas que são voltadas para a área de segurança dos alimentos, ela vai servir para a gente, ela vai ser obrigatória para a gente, e é nesse momento também, além da documentação, que o contratante ele perceba o quanto que essa pessoa entende do assunto, o quanto que essa pessoa está capacitada e está treinada para o assunto. Porque senão ele pode causar um problema para ele mesmo mais na frente. Né? Então, assim, cada um tem o seu escopo, tem o seu segmento de trabalho. A gente tenta cada vez mais evoluir, estudar, se capacitar, capacitar a equipe. Você pode cobrar certificados de treinamento, também nem sempre só a licença sanitária, mas os certificados, modelos de relatórios, para ver se o que a empresa tem para oferecer vai lhe atender. Para ver se vocês estão falando a mesma linguagem. Às vezes não acontece. Né? Às vezes você pergunta, cadê o responsável técnico? Porque eu sou a responsável técnica do estabelecimento. E cadê o responsável técnico? Né? Tem gente que não sabe nem quem é o responsável técnico da empresa. E a empresa tem, mas não sabe. Então, assim, esse tipo de particularidade deve ser levantada. Porque o que a gente não quer é que a fábrica, o estabelecimento, o restaurante, o cliente, o varejo, ele não receba aquilo que ele aquilo que ele está proposto a contratar. Porém, por outro lado, né, a empresa de controle de pragas também são direitos e deveres. Um contrato tem os dois lados, né? Para os dois lados, né? Então, um exemplo, eu vou dar só um exemplo a você. Eu já tive cliente que eu mandei uma carta de cancelamento. Você já demitiu o cliente, então? Já demiti cliente. E não foi só um, não. Por motivos diferentes. O primeiro, porque ele realmente não queria colaborar de uma forma assim. Ele camuflava muita coisa para fiscalização
E essa camuflagem interferia diretamente no resultado do meu controle de pragas. E aí eu só vim perceber depois, porque na verdade só queria usar mesmo a documentação da gente para tirar a licença sanitária. E aí eu fui lá pessoalmente e conversei com ele, conversei de uma forma bem, não sorrindo, mas de uma forma bem séria e disse assim, olha, você é um cliente que não está no perfil da Factor. Você é um cliente que a gente não quer ter. Então, a partir deste momento, você está demitido. Foi mais ou menos assim. Bem Roberto Justus, né? Bem Roberto Justus. Sabe por quê, Karina? Porque assim, a gente trabalha tanto, a gente estuda tanto para ter um nome a zelar. Eu não digo que problemas não acontecem, acontecem sim. Acontecem as intercorrências, mas quando a coisa é provocada, entendeu? Então, assim, fica uma coisa muito antiprofissional. E aí é feita assim, a relação da prestadora de serviço com o cliente é tipo um casamento. Quando você perde a confiança, quando você perde a credibilidade, eu serei a primeira pessoa, se você perder a credibilidade em mim, eu vou ser, pode ter certeza, a primeira pessoa que vou dar licença, olha, foi um prazer conhecer você, mas é melhor você procurar uma empresa que lhe atenda, tanana, tanana. Entendeu? A gente trabalha dessa forma. Eu acho que dessa forma dá certo. Quando os dois querem que dê certo, quando o cliente ele quer resolver, ele quer a solução para o problema dele. E quando a Factor quer solucionar aquele problema, não tem erro no caminho. É sucesso. Eu sei certo? disso. É. Mas quando acontece desse tipo de coisa acontecer, para a água escoar mais rápido, o cara deixou uma caixa de esgoto aberta dentro de uma padaria e que ele cobria com uma madeira que só ele sabia que ali tinha uma caixa de esgoto aberta na padaria. Então, de noite, a padaria enchia de barata de esgoto, era escorpião e não vou fechar. Não tem jeito. E a gente sabendo que aquilo dali era uma camuflagem. Era camuflagem para fiscalização e para a gente. E é o nome da sua empresa, né? Com certeza. O nome da minha empresa, a minha responsabilidade técnica, porque qualquer fiscalização, qualquer notificação, quem vai responder sou eu. Mas existe também, que muito pouca gente sabe, a corresponsabilidade. Sim. Se você é responsável técnico do estabelecimento, pode ter certeza que a responsabilidade ela é compartilhada, é meio a meio. Meio a meio. Então, assim, a coisa tem que ser uma conversa bem séria, né? E o segundo demitido, esse foi um. E o segundo demitido foi uma coisa muito assim, em relação à emissão de documentação que não era, na verdade, aquilo que a gente executava, naquele valor que a gente executava. E assim, ele disse, não, mas isso é comum, em todos os meus parceiros a gente costuma fazer isso. Se eu precisar de uma nota fiscal de tanto, você me disse, de forma alguma que eu não vou fazer isso. De forma alguma. Isso aí não é perfil da empresa. Então, assim, para você ter ideia, a gente quando é proprietário e quando é responsável técnico, aquilo que eu digo, o proprietário ele vai descansar na sexta-feira, mas o RT funciona. Mas também existem momentos que você deixa o RT de lado e entra no administrativo e você tem que ter. Com o tempo, a gente atinge uma maturidade profissional e administrativa de dizer não. É o não sem medo, sabe? Quando aquela coisa incomoda, você vê que não está no perfil da sua empresa. Isso é em relação a tudo. Eu sou muito tranquila em relação a solucionar esse problema. Eu não insisto naquele erro, eu não insisto naquele cliente, se ele estiver insatisfeito, de uma forma de forçá-lo a ficar comigo. Eu vou prová-lo, né, que é legal ele ficar comigo, porque isso acontece. Isso acontece porque às vezes a gente pega um cliente, um estabelecimento, em que ele já está acostumado com outra empresa e fica olhando para a gente assim de uma forma meio de lado, de uma forma... Poxa, vocês entraram, eu era tão amigo de fulano, eu já me entendia, fulaninho deixava um gel comigo toda vez que vinha e vocês não deixam, entendeu? Então, assim,
E com o tempo, eu acho assim que a gente tem no nosso percentual de satisfação, ele é bem elevado. Então, isso significa que a gente está caminhando pelo caminho certo, né? Está indo pelo caminho certo. Sim. Né? Ô, Débora, e eu vejo que vocês também têm um trabalho muito interessante de capacitação, né? Quando vocês chegam no estabelecimento, vocês também capacitam as pessoas. Eu vejo que não é simplesmente tratar o ambiente, né? Vocês tratam o ambiente, mas vocês falam um pouquinho de como é esse trabalho de capacitar as pessoas. Eu vejo, tem um trabalho com a gestão, mas também tem um trabalho com o pessoal de chão de fábrica que vocês fazem, que é bem legal, né? Exato. A capacitação, ela é fundamental. Para o cliente entender o que eu estou fazendo ali. Para o cliente entender por que eu não estou com uma bomba de 10 litros, de 20 litros nas costas. Porque eu estou simplesmente com uma bisnaga de gel. Então, ele só vai entender a função desse gel. Ele só vai entender a função da minha vistoria técnica, porque vistoria técnica faz parte do escopo. Porque quando ele contrata a gente inicialmente, ele quer litros e litros e litros de inseticida. Ele quer sentir cheiro, né? Não estão sentindo Exatamente. Cheiro. E lá no fim, não. Lá no fim ele vai ver um exemplo. Débora lá fazendo 2 horas de vistoria sem usar 1 litro de produto ou uma gota de gel. E que isso... Opa, passou um vulto aí. E que... Ótimo, adoro essas coisas. E que isso faz parte do controle integrado de pragas. Gente, a hora mais cara que uma empresa de controle de pragas tem é pegar o responsável técnico dela e colocar dentro do cliente. Porque ele é a maior autoridade técnica da empresa. Não existe outro, ele é quem assina. Ele é quem prova perante a vigilância sanitária, perante a Adagro e perante o meio ambiente que a empresa está apta a trabalhar e a executar o serviço de controle de pragas com segurança. Segurança do técnico, segurança do cliente, segurança do meio ambiente. Mas quando ele vê uma pessoa, ele vê Débora, e ele chega para mim e diz assim, um exemplo, nunca me disseram isso não, mas vai que, né? Eu não quero você não, eu quero o seu técnico lá colocando 10 litros de produto aqui na minha loja ou na minha fábrica. Aí eu sinto que a capacitação não está sendo eficiente. Entende? O papel da capacitação é esse. É que com o tempo ele consiga interpretar de uma maneira diferente do que ele tinha e correta em relação a toda a legislação vigente. É ele interpretar um relatório fotográfico, chegar para a gente e dizer assim, poxa, muito obrigada por vocês terem sinalizado isso. E não, como já aconteceu, você está registrando tudo que não presta na minha. Não quero isso aqui, não. Eu não quero isso no papel, não. Né? Porque isso acontece. Esse receio inicial acontece. E a capacitação de todas as formas. É uma capacitação presencial, é uma capacitação escrita, é uma capacitação por telefone, de várias formas. Eu sempre digo, olha, é a nossa educação ambiental, Karina, e sanitária, elas estão juntas nesse controle. É ótimo quando a gente consegue juntar 50, 100 funcionários da fábrica para a gente treinar, quando a gente consegue juntar os líderes de setores, a gerência, o dono, muitos treinamentos que a gente dá. As pessoas dizem, poxa, seu fulano deveria estar aqui assistindo esse treinamento para ele entender. Aquele tipo de treinamento que o dono não assiste de boas práticas e que ele só quer entrar na produção sem touca, porque o cabelo dele não cai. Pois é. É o único que não cai, é o dele. E o bigode? Exatamente. Perfeito. Que entra de bota suja de barro, porque veio da fazenda e que não precisa passar no lava-bota, não precisa botar bota plástica, entendeu? Então, assim, paralela a isso é a nossa de controle de pragas. Sim. Ele só vai entender o que é o controle integrado de pragas de 2 formas. Sendo capacitado e observando o que tem que ser feito corretamente. É aquela história do exemplo, né? Quando a gente dá o exemplo, informando,
e educando, eu acho que tem sim. Mas a capacitação, ela não vai deixar de existir nunca, viu? Mas infelizmente tem uma terceira forma, né? Que é quando fecha o estabelecimento dele porque encontrou um foco de pragas, né? Infelizmente, né? É. Infelizmente. E aí em Pernambuco, eu lembro bem que eu acho que faz uns 4 anos que o PROCON, justamente com a Delegacia do Consumidor, andou fazendo umas blitz e andou fechando uns supermercados, né? Justamente, Sim. além de produtos vencidos, por conta de focos de pragas, né? Principalmente glatelas germânicas. E aí começou-se a valorizar o trabalho das controladoras de pragas, né? Mas ainda assim, naquele modelo retrógrado, né? Joga veneno para matar as minhas baratas. Né? Então, infelizmente, né, Débora, nós já estamos em 2020, mas a mentalidade de até alguns colegas responsáveis técnicos de empresas de alimentos ainda com esse pensamento, né? De matem as minhas baratas, acabe com as minhas pragas, né? Mas eu espero que realmente com conversas como essas que a gente está tendo, eu sei que você já participou de algumas outras que eu assisti, as pessoas comecem a entender que o nosso papel enquanto responsáveis técnicos, tá aí a nossa amiga Ana Mary, que também essa semana teve um evento top aí, que falou bastante também. Foi o consultar, exatamente. Falou bastante aí sobre manejo integrado de pragas, ela falou sobre pragas mais silvestres, enfim. E as pessoas entendam que a gente tem que fazer um trabalho no ambiente como um todo, né? Que a gente tem que fazer um trabalho de limpeza, um trabalho de manter as coisas nos seus devidos lugares, que a gente tem que ter um trabalho de higienização, né? Que eu costumo dizer que água, sabão e boa vontade fazem um trabalho incrível. Custo baixo, baixo custo, veneno zero e que é um resultado fantástico. Água, sabão e boa vontade é um resultado fantástico. Eu sempre falo isso para minha equipe. Eu sempre digo no treinamento, tem até um slide que eu coloco lá, que é uma baratinha embaixo de um chuveiro. E eu sempre digo, gente, 2 coisas que eu digo em todo treinamento. Barata não gosta de tomar banho, tá? Então, se você tem 10 maceiras rápidas, se você não tem um cronograma de limpeza, isso é um exemplo macro que eu estou dizendo. De 10 maceiras, 9 são limpas a cada 15 dias ou a cada semana, dependendo da produção. A barata ela vai fazer foco naquela que não está sendo limpa. Certo? É basicamente isso. Exato. E rato não sabe ler. Ainda. Ainda não. Pode ser ainda. Pode ser que daqui a uns centenas de anos, sei lá. Mas, como é que o rato não sabe ler? O ralo está aberto. Proibida a entrada. Não tem como. Ele vai ter acesso. Então, assim, em relação a essas praguinhas, cada um tem um meme legal pra gente brincar, pra gente desenvolver. Exato. No dia a dia a gente já sabe disso. Exato. Débora, nosso bate-papo tá maravilhoso, mas tá acabando, infelizmente. Já? Dava pra gente passar uma noite inteira aqui conversando, né? Falando das nossas aventuras, das nossas madrugadas, né? Tirando barata de gôndola, ficando de bumbum pra cima dentro de supermercado, né? Procurando foco Nem de pragas. fala. Né? Então. Foram muitas aventuras, né? Em busca do controle integrado de pragas, em busca da segurança dos alimentos, né? Mas eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua presença. Eu tenho certeza que deve ter agregado valor aí para muita gente. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, né? Pelo conhecimento aqui que você desprendeu para nós, né? Gente, a live vai ficar gravada. Para quem não pôde assistir aqui ao vivo, mas a live está gravada, então vocês vão poder aí ver, para quem vai ver depois, aproveitem, compartilhem com outras pessoas. Débora, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que assistiram aqui ao vivo com a gente, pela audiência de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Semana que vem a gente vai estar aqui com a Lilian, tá aqui com a gente também na audiência. Ô, Lilian! Beijo, gente. Tô amando fazer isso aqui. Tô quase aprendendo a fazer isso aqui. Tá demais. Me chame de novo que eu volto. Ai, minha filha, eu tô adorando isso aqui. Acho que eu vou querer fazer uma semana agora. Tô ficando blogueira.
Gente, Ótimo. brigadão, viu? Boa noite. Bom final de semana pra Tchau, gente. vocês. Boa noite para Tchau, vocês. tchau. Semana que vem tem mais. A Tchau. gente vai falar de segurança de alimentos no varejo. Apareceu um Ó, fundo aqui, ó. Sofia. Beijo, gente. Tchau, Tchau, beijo. tchau. Palhaçada, Sofia. Desculpa, porque eu tava vendo.